Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um culto online e presencial. E creio eu, assim como foi tão rica a mensagem de sexta-feira do culto Guerra Espiritual do Tabernáculo, tivemos outra mensagem tão rica ontem do culto jovem, e temos certeza que essa não será diferente, porque queremos trabalhar 3 pontos: salvação do Egito, salvação dentro da peregrinação que nós estamos nela, e salvação pela graça. E o Senhor vai nos mostrar tudo isso, como nós vencer os obstáculos. Você que está em casa, você que está presente, como vencermos os obstáculos e chegarmos ao destino. Temos uma resposta clara da palavra de Deus. Deus é fiel. E porque Ele é fiel com o seu povo, com certeza Ele vai nos ajudar e nós iremos vencer os obstáculos, assim como Israel venceu os obstáculos saindo do Egito, venceu os obstáculos no deserto. Tudo foi a graça de Deus. Não fomos nós que escolhemos Deus, foi Deus que nos escolheu. E um dos pontos que eu achei tremendo dessa palavra é que os pais de Abraão eram idólatras. Significa que o próprio Abraão estava no ambiente de idolatria, mas pela graça, pela eleição, Deus chamou Abraão. Então Deus também te chamou pela graça. Nós não fizemos nada, fomos privilegiados de sermos escolhidos pela graça para um propósito. E o propósito de Deus é nos levar para a eternidade. É um presente de Deus para você que está em casa, é um presente de Deus para nós que estamos presentes. Foi Deus que nos escolheu, não foi pelos nossos merecimentos, foi a graça. E que a gente possa aproveitar esta graça, porque assim como Moisés foi, Josué assumiu o ministério e foi, nós também iremos. Vamos. Desde quando te encontrei, tudo novo o Senhor fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e o Senhor me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. E eu me rendo, eu me rendo, eu me
quando eu te encontrei, tudo novo o Senhor fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e o Senhor me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Só a igreja. Eu não me vejo sem tua presença. Sem tua presença. Glória a Deus, aleluia. Deus tem uma palavra tremenda para o seu coração nessa noite, e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Já treinei melhor hoje antes do culto, para conseguir não embaraçar na letra, amém? Você vai abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, leremos alguns versículos desse texto, e com certeza o Senhor vai falar ao nosso coração. Segunda Reis, capítulo 5, já está no telão. Se você puder, em reverência à palavra, vamos ficar em pé. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o cure de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu
homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai ouvir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos de Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga da terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto e sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor teu servo. Eliseu disse: vai-te em paz. Espírito de Deus, fala conosco, usa-me para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Nós estamos diante de uma mensagem que pode nos trazer muitas lições, e com certeza todos nós, em alguma área da nossa vida, estamos encarcerados, ou até mesmo espiritualmente falando, leprosos. E com certeza Deus vai falar ao seu coração, ao meu coração e ao coração daqueles que estão em casa, dentro desta palavra. Quando nós olhamos para a história, nós descobrimos que o rio Jordão e as águas barrentas, ela foi rejeitada para ele mergulhar. Ele disse ao homem de Deus que teria águas cristalinas e mais limpa do que essas a que o profeta queria que ele mergulhasse. Então nós percebemos ali o orgulho do leproso Naamã, e nós percebemos o agir de Deus de forma tão diferente em todos os tempos, em todas as situações na vida do ser humano. E os métodos de Deus são completamente diferentes dos nossos métodos. Nós queremos ir numa direção, mas Deus tem outra direção, e ainda que essa direção de Deus não seja aquela que você quer, nós nunca podemos esquecer que a direção de Deus é completamente diferente da nossa direção. Nenhum de nós tomaria a decisão de sacrificar o seu próprio filho por amor a nós, mas foi a decisão que Deus tomou para trazer para nós a salvação. E quando nós olhamos essa história acontecida há 722 anos antes de Cristo, e ela relatada na palavra de Deus para os dias de hoje, nós vamos ver que aquele homem vestido de roupas finas, general de guerra, um homem com qualidades
e capacidades enormes, porém leproso. Quando nós olhamos para esta palavra, o homem elegante, o homem que ganhava as guerras, o homem que era com certeza ovacionado, elogiado, honrado, ele ganha mais uma guerra, ele leva mais um povo para o cativeiro, ele toma as decisões que lhe cabe tomar, e o texto sagrado inicial diz aqui, porque o Senhor dava vitória através dele. Este homem usado por Deus, que Deus dava vitória, ele vai levar para trabalhar na sua casa uma menina que não tinha direito a nada, porque ela era escrava. Essa menina, ela passou a conviver dentro daquela casa, e ela passou a ver aquelas roupas de baixo, sangrenta daquele homem, que com certeza ela lavava. Essa menina, ela foi descobrir que aquele homem era leproso. Essa menina, ela estava escrava naquela terra. Mas essa menina, com certeza, conversando com a sua proprietária, essa menina um dia diz assim: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Essa menina, ela não ficou ofendida, porque o seu povo ficou escravo, ficou sem direito, ficou sem pátria. Essa menina, ela não deixou ficar no coração dela aquilo que tantas vezes qualquer um de nós nos sentimos ofendido, magoado, triste, aborrecido, abatidos. Essa menina não olhou para trás. Essa menina conhecia o Deus verdadeiro. Mas a pergunta para você nessa noite: você conhece? Porque se você conhece o Deus verdadeiro, você não se preocupa. Você descansa no Senhor. Essa menina nos mostra que ela toma uma decisão. Eu não posso guardar para mim essa vida de paz, essa vida de alegria, essa vida de vitória que eu tenho, independente de eu ser escrava. Eu acabei de descobrir nessa casa que eu cheguei, que esse homem é podre por dentro, esse homem sangra, esse homem provavelmente deveria ter um cheiro desagradável. Essa menina olha para aquele homem patrão, com certeza rigoroso, rígido, e já começa a sonhar com a cura daquele homem. Você tem sonhado com a cura das pessoas que você convive? Você tem buscado levar cura para as pessoas que você convive? Hoje, a pedido de uma filha, eu levei a palavra para um pai de 99 anos. E ele aceitou Jesus comigo hoje. Eu só preciso confirmar essa
Decisão dele, porque o Senhor revelou aqui no tabernáculo ontem e mandou ir lá hoje, que é para preparar ele, que o Senhor vai recolher. Quando você olha a história desse homem, é uma história de sofrimento, de luta, de guerra. Deixou muitas feridas na alma da sua própria família. Mas aos 99 anos, Deus diz: prepara ele que eu vou recolher. Se Deus diz: prepara ele que eu vou recolher, Deus vai recolher para onde? Para o céu. É o trabalhador das 5 horas da tarde. Você que chegou há 50 anos na igreja, nasceu no evangelho. Esse de 99 nunca foi evangélico. Deus está puxando para ele. Deus não perde para o diabo, irmão. Deus tinha uma obra na vida desse homem, matador de milhares. Mas Deus tinha uma obra na vida de Naamã. Deus também tem uma obra na sua vida e na minha vida. O segredo é a escrava. O segredo é você não guardar mágoa. O segredo é você não guardar ressentimento. O segredo é você não ficar ofendido. Essa menina não ficou ofendida porque ela era escrava. Ela quis o bem do seu patrão. E quando nós olhamos para esse texto, para a biografia deste homem tão falado na palavra do Senhor, quem era ele? Chefe do exército do rei mais poderoso da época, da Síria. Quem era ele? Um homem grande, poderoso, diante do seu senhor, do seu patrão. Quem era ele? Respeitado por todo o povo da Síria. Quem era ele? Um varão de guerra, preparado para guerrear. Ele vencia todas, ele tinha estratégia. 4 qualidades maravilhosas desse homem. Porém, leproso. Não parece uma contradição? 4 virtudes tremendas, mas tem uma vírgula. Porém, leproso. Diga comigo: porém, leproso. Este porém é a contradição da vida de muita gente. E nós, entendendo o texto, o Senhor diz assim: por intermédio de Naamã, Deus dava vitória ao rei da Síria. Nós precisamos entender a soberania de Deus. E Deus deixou aquele homem com aquela lepra, com aquela ferida na alma, por ele saber que ele não era saudável. Imagina como que esse homem, depois que ele tirava a farda dentro de casa, como que ele se sentia ferido, humilhado. Mas o interessante é que a lepra não tomou conta do emocional dele. Ele continuou firme, guerreiro, sustentador de família, homem respeitado. E quantas vezes algumas coisas acontecem na nossa vida, nós nos sentimos abatido, corcundo, arriado. Naamã não estava arriado por causa da lepra. Naamã era um homem determinado. E eu e você também precisamos ser homens e mulheres determinados, independente da circunstância. Existem muitas pessoas que vivem bem familiarmente,
há uma harmonia grande dentro de casa, com sua família, vive bem. Porém, vive bem financeiramente, porém a vida espiritual é uma catástrofe. Outras pessoas vivem uma vida espiritual muito boa, ministério de sucesso, família é uma bênção, porém quando chega na vida financeira é uma derrota, é um desastre. Outras pessoas vivem bem financeiramente, espiritualmente, ministerialmente, porém vivem uma destruição familiar. É uma contradição da própria vida. Mas nós precisamos pensar nesses pontos negativos que falamos e olhar, mas Deus tem um escape. Deus tem uma vitória para mim e para você. A válvula de escape para a solução daquele homem foi aquela menina escrava presa em guerra. Mas através daquela válvula de escape, Deus mudou a história de Naamã. Deus também quer mudar a sua história. Entenda uma coisa, eu não tenho fé, quem me deu a fé foi Deus. A fé é um dom de Deus, mas eu e você precisamos desenvolver a fé. Eu e você precisamos acreditar. Está escrito na palavra, eu vou viver. Está escrito na palavra, eu quero para a minha vida. E o diabo sabe disso. Sabe qual é a maior arma do diabo? Outro dia eu trabalhei um trabalho de libertação e peguei um ponto importante do demônio falando. Eu não acredito em demônio, o problema é seu, eu acredito. O diabo não está preocupado com vários tipos de pecados naturais que todos nós cometemos. O maior investimento do diabo chama-se dúvida. E a dúvida é pecado. Porque a dúvida é um ponto que você nem vai e nem fica. E nós temos que tomar uma decisão. Então, nós precisamos ver algumas verdades que nós temos nessa palavra de hoje. A primeira verdade, a primeira porta de escape para nós na vida de Naamã, na história de Naamã, foi quem? Foi a menina a serviço da sua esposa. Foi exatamente essa menina que foi a porta que Deus usou para mudar a história de Naamã. Então Deus tinha uma porta para aquela menina. Deus sabia que ao levar para aquela casa, ao ser o seu proprietário curado, você pode ter certeza que a história dessa menina também mudou. Deus também quer mudar na sua história. Eu e você só precisamos acreditar no milagre certo, na pessoa certa, na mensagem certa. A mensagem certa era: lá em Samaria tem um homem de Deus, que eu tenho certeza que se ele orar por você, você vai ser curado. Interessante que o homem de Deus, que tinha uma agenda lotada, que estava muito ocupado, ele nem foi lá fora conhecer o todo-poderoso general Naamã, coisa que eu e você faríamos. Ele só mandou o mensageiro dele: vai lá e avisa ele, vai lavar lá no Rio Jordão. Dá 7 mergulhos lá, não é um só não. Quantos de nós gostaríamos de cumprimentar e conhecer pessoas famosas? Nada contra. Mas o profeta nem dentro de casa saiu. Está lá fora o general. Manda avisar ele para ir tomar banho lá no Rio Jordão, que ele vai ficar curado. Então, nós aprendemos que Deus tem uma válvula de escape. Era a menina. Nós aprendemos que você precisa ter a mensagem certa. Quantas pessoas, ao invés de estar firme no que está escrito na revelação da palavra do Senhor, prefere ouvir o que não está escrito através, muitas vezes, de um revelamento.
de um profetamento, e fica andando numa coisa que Deus não falou. Não que Deus não fala em revelação, claro que fala. Não que Deus não fala em profecia, claro que fala. Mas nós precisamos estar mergulhados na palavra, na mensagem certa. E a mensagem certa naquele momento é que a jovem disse: há um homem de Deus na minha terra, e este homem, eu garanto que se ele estender a mão e orar por você, você vai ficar curado. Ela nem sabia que Eliseu nem ia receber. Então não é da maneira como eu e você queremos. Nós só precisamos acreditar. Naamã fez uma viagem da fé. Naamã acreditou na mensagem certa. E da onde ele estava até onde estava o profeta, fala para o seu irmão do lado, foram 500 quilômetros. É mole? Viajar 500 quilômetros em animais? Mas foi o que ele fez. Naamã fez a viagem da fé. E quantos de nós não estamos também precisando fazer a viagem da fé? E na viagem da fé, de dia 50 graus, de noite abaixo de zero. A Bíblia não registra que ele ficou doente nem resfriado. A Bíblia diz que ele foi e chegou ao destino. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor diz que ele foi encontrar a pessoa certa. A pessoa certa era o profeta, mas ele não sabendo, ele foi no rei, e o rei ficou apavorado, rasgou as vestes, pois eu não curo ninguém, não posso curar ninguém. O rei estava apavorado com a situação. Ele está querendo criar problema comigo, ele está querendo criar uma contenda para levantar uma guerra contra mim. O rei estava apavorado, e de repente o profeta, homem que anda alinhado com o Espírito Santo, fala para ele que tem um homem de Deus aqui em Israel. Naamã já estava indignado, nervoso, porque ele nem sequer aceitou recebê-lo pessoalmente. Naamã já estava quase perdendo a bênção. Quantas vezes nós já estamos quase perdendo a bênção? Sabe por quê? Porque Deus permite situações para te deixar decepcionado. Situações que nós ficamos, meu Deus, mas para que isso? Para que essa concorrência desleal? Por que isso? Para que essa situação? Ei, irmão, descansa no Senhor. Deus está no controle. Nós só precisamos confiar em Deus. Deus diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Nós estamos fazendo uma grande obra. Não dê ouvido a Satanás. Não dê ouvido a Sambalá, Tobias. Não dê ouvido àquilo que não vem da parte do Senhor, mas confia. Eu estou fazendo, Deus está me usando, e eu vou completar a obra daquilo que Deus tem na nossa vida. Deus só quer uma coisa de nós: sinceridade. Deus não abre mão da nossa sinceridade. Deus não está preocupado com a nossa eloquência. Deus não está preocupado com o nosso grande conhecimento. Deus está preocupado com a nossa sinceridade, com a nossa fidelidade, com a nossa vontade de servir a Ele. E o texto sagrado vai nos mostrar claramente que Deus usa os colegas dele. Meu chefe, meu senhor, o senhor não acha que nós de lá até o rio, o senhor tomar lá 7 mergulhos, não pode dar certo? Nós já viajamos 500 quilômetros, dias de viagem. Vamos lá. Com aquele jeitinho brasileiro, né? Imagino eu. Acalmou o coração do Naamã. E ele foi lá. E lá naqueles 7 mergulhos, que ele estava, né, durão, indignado. O primeiro mergulho de Naamã foi a sua renúncia. Qual área da sua vida que você precisa renunciar? O segundo mergulho de Naamã foi
a fé na palavra dada pela jovem. O terceiro mergulho de Naamã foi a dedicação. Porque a Bíblia diz que ele levou 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10. Ele levou muito presente para dedicar. O quarto mergulho dele foi a obediência. É 7 vezes. O quinto mergulho dele foi a humildade. Pensava eu que ele sairia ter comigo. Deus está tratando da arrogância dele. O sexto mergulho dele foi o compromisso. O sétimo mergulho dele foi o perdão e a paz, porque o profeta falou: perdoe, Senhor, o teu servo Eliseu. Disse: vai-te em paz. Quando ele falou que teria que se dobrar lá diante de Rimom. O que nós temos que colocar no nosso coração: Naamã foi curado do corpo, Naamã foi curado da alma, Naamã foi curado do espírito. O que nós temos que colocar no nosso coração é que eu e você, quando nós nos humilhamos, quando nós descemos, quando nós obedecemos e perseveramos, quando nós caminhamos na fé, o milagre vai acontecer. Ontem aconteceu um fato aqui muito maravilhoso, de uma policial, que há 4 anos lutou pelo seu marido. Fato novo, recente, de Campos, colega do Paulo. Um testemunho marcante. Quem estava no tabernáculo ouviu. E quem não estava no tabernáculo, eu vou dar 10 minutinhos para o Paulo testemunhar esse detalhe, porque com certeza vai edificar a sua fé. Você poderia vir aqui? Não marquei, não programei, mas você não tem dificuldade com o microfone. Ouça esse testemunho de uma colega policial que ministrou Jesus para ele. Veja o que Deus fez na vida dessa colega. E o marido dela foi batizado agora, acabou de ser batizado. Isso foi testemunhado ontem aqui. Paz do Senhor, igreja. Amém? Então, deixa eu ser bem breve aqui. Essa moça trabalhou comigo. Ela é cabo da Polícia Militar. E ela foi o canal para eu me converter, né? Ela me perturbava muito, ela vivia me convidando para fazer encontro com Deus. Chegou um tempo que eu queria fugir dela. Quando eu via ela lá no serviço, eu queria fugir. E quando eu fiz o meu encontro com Deus, que o meu casamento foi restaurado, ela estava passando por uma crise no dela. Havia descoberto uma traição, o marido havia saído de casa. E ela ficou muito abatida com aquilo. Até então, ela não queria muito ali lutar pelo casamento dela. Isso foi em 2017. Em 2018, novembro, nós fomos no Rio fazer um evento lá, participar de um evento relacionado à igreja que a gente congregava. E na hora do almoço, tinha um intervalo para o almoço, a Natália conversando com ela. Acho que a Natália estava ali, sentada do lado dela conversando, folheando a Bíblia dela, e achou uma foto dela com o marido dentro da Bíblia. E ali a Natália reanimou ela, incentivou ela a não desistir do casamento dela. Elas conversaram ali, e a partir dali ela tomou essa decisão de voltar a lutar pelo casamento dela. Inclusive ela até presenteou a Natália com essa Bíblia depois. E a gente acabou se afastando, ela ficou lá para Bom Jesus e eu, me mudei. A gente perdeu um pouco o contato. E quando foi domingo, eu estava trabalhando, domingo agora, passado. No ano passado ela só falou pra gente assim: o marido voltou para casa. Aí, amém, que bom. Só que ele ainda estava assim, aquela vida do mundo ainda estava bebendo, né? Ele tinha voltado para casa. E ela sabiamente aceitou ele em casa de novo e começou a trabalhar no espiritual.
E o que ela fazia? Isso ela me contou domingo. E eu fiquei impactado. Até mandei todas as mensagens para a Natália ouvir. Toda vez que o pastor fazia apelo lá na igreja, você que quer entregar sua vida para Jesus, vem aqui à frente. Ela ia aceitar Jesus, só que ela já era batizada, ela foi o canal de bênção da minha vida. Quando eu me converti, ela já era convertida. E ela ia caminhando na direção do altar e falando assim, falando no Espírito: Senhor, não sou eu que estou indo ali aceitar Jesus, é o fulano de tal, é o meu marido, é ele, eu estou indo aqui por ele, eu estou indo ali na frente aceitar Jesus por ele. Ela fazia esse ato profético constantemente, a ponto das pessoas achar que ela era doida, porque, gente, que essa menina vai lá na frente aceitar Jesus sempre. E ela ia, e diz ela que chegava lá na frente, e ela falava: Senhor, onde ele estiver agora, a mulher que ele tiver, se ele tiver com outra, o que ele estiver fazendo, envia os teus anjos lá agora, e eu declaro que o meu marido vai se converter, e vai se converter, e vai se converter. E ele voltou para casa, e ela continuou trabalhando ali espiritualmente na vida dele, né? De repente, acredito eu, até sem ele saber, até que ela fazia atos proféticos de ela deitava na cama para dormir e botava um travesseiro do lado do travesseiro dela e declarava que o marido dela ia deitar naquele travesseiro de novo. Meu marido vai deitar aqui de novo. E ela foi fazendo esse tipo de coisa que aos olhos das pessoas pode parecer loucura. E você há de convir comigo que isso é muito doido, muito louco, mas está escrito na Bíblia que Deus vai usar as coisas loucas para confundir as sábias. E foi isso que ela fez. E no mês passado, se eu não me engano, no mês passado, ela me mandou a foto domingo, que no mês passado ele se batizou. O filhinho deles, eles têm um filhinho, se batizou, porque lá na outra denominação eles batizam a criança de qualquer idade. O menino se batizou. E ela falou assim, ela me chama de Campos porque é o meu nome de farda. Ela falou comigo assim, num áudio: Campos, sabe o que é o mais interessante? É que ele é mais crente do que eu. Ele ficou mais crente do que eu. Às vezes eu chego em casa do serviço, que ela chega em casa às 19 horas, chego em casa cansado, eu só quero tirar aquela farda, tomar um banho, botar a perna para cima, e ele está lá prontinho me esperando para ir para a igreja. Eu só estou esperando você chegar para a gente ir para a igreja. Eu falei, ficou muito mais crente do que eu. E é o que o pastor acabou de falar. Essa moça foi essa menina aqui da palavra na minha vida, na vida da minha esposa. Essa moça foi essa menina aqui da palavra na vida do marido dela. Olha quanta gente ela já ganhou para Jesus. Isso são os que eu sei, fora o que eu imagino que ela já tenha ganho. E ela nunca me contou, mas depois que eu me converti, ela falou para mim, para a Natália. Ela falou assim: eu jejuava pela vida de vocês, eu tenho dificuldade de acordar de manhã, de madrugada. Eu botava meu relógio, meu celular para despertar e acordava para orar pela vida de vocês. Isso tudo depois. Ela nunca chegou para mim e falou assim: estou orando pela sua vida. Não, ela só me convidava para ir fazer um encontro. E depois, nesse domingo, ela contou toda essa história. A história é muito maior, a questão do emprego. Ele ganhava muito bem na Petrobras. Aí, assim que ele voltou para casa, ele perdeu o emprego, né? Foi mandado embora. E eles ficaram meio sem entender nada. E ela com medo, tipo assim, agora ele vai desviar, né? Que aí vai falar assim: que Deus é esse? Agora que eu entreguei a vida para Jesus, perdi o emprego. E depois o Senhor ministrou no coração dela que ele havia tirado ele do emprego, porque senão após a conversão, se ele fosse embarcar, ele não ia consolidar, porque ele ia ficar muito tempo para lá naquele navio lá, e ele não ia ter esse período de consolidação. Ele ficou 8 meses ali, né, se dedicando, se consolidando. Assim que ele se batizou, ele fez uma inscrição que ele não acreditava que daria certo, porque ele estava fora da empresa. Ele achou assim: quem está lá dentro tem muito mais chance do que eu. E ele foi contratado como supervisor para ganhar 2 vezes mais do que ele ganhava antes. Então hoje, e sabe quando que isso começou? 2018, naquele encontro que nós fizemos lá no Rio. Você lembra, Natália? 2018, ela não desistiu, insistentemente. 4 anos depois, né, que nós estamos em 2022, quase 4 anos depois, é que ela está colhendo os frutos dessa semeadura.
Bem, queridos, eu achei esse testemunho impactante. Foi nos compartilhado ontem aqui no tabernáculo. E eu não poderia deixar você ficar de fora. Não desista do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa. Não desista de nada. Lute, guerreie. A vitória é certa. Amém, queridos? Estenda suas mãos para frente. E que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz. E toda a igreja diga: amém. Vai em paz, Deus te abençoe.